Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutor André. Boa noite, doutor Fernando. Vamos aguardar mais uns minutinhos enquanto o WhatsApp vai chamando todo mundo. Enquanto isso, não esqueçam de mandar os aviõezinhos, os convites para aquelas pessoas que vocês entendem que têm interesse no tema para participarem também dessa live. Isso é muito importante. Incentivar a continuação e a evolução desse projeto que é o ESA Niterói em Movimento. Boa noite, doutora Ana Luísa Barbosa Miranda, seja muito bem-vinda. Boa noite, doutor Rodrigo. Bom, vamos começar? Todos me vendo e me ouvindo direitinho? Ok, Rodrigo? Tá ótimo. Vamos lá. Bom, gente, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje. Nós estamos com o projeto ESA Niterói em Movimento. Hoje a gente vai trazer o doutor André Luiz Junqueira. Só um momentinho, que travou para mim. Travou para vocês aí também, não? Tá ok para vocês? Boa noite, doutor Ralph de Andrade, tesoureiro, diretor tesoureiro da nossa UAB Niterói. Seja muito bem-vindo. Tá ok? Então, o sinal que para mim travou aqui. Ok, tá ótimo. Obrigada, doutor Rodrigo. Então, hoje nós temos mais uma live desse projeto maravilhoso que é o ESA Niterói em Movimento, um projeto pensado, idealizado e realizado na gestão do nosso presidente, doutor Cláudio Viana, que pauta sua conduta, pauta sua gestão no incentivo à evolução profissional de nós, né, da gente, advogados, enfim, todos aqui trabalhando, utilizando esse período de pandemia em que o nosso trabalho fica um pouco dificultado para a gente cada vez mais adquirir conhecimento e desempenhar com mais desenvoltura, com mais sabedoria essa profissão que nós escolhemos. Né? Boa noite, doutor Fábio Lucas, seja muito bem-vindo, corregedor aqui da nossa UAB Niterói, presente conosco também. Bom, então, o projeto ESA Niterói em Movimento, ele acontece às terças e às quintas-feiras, sempre às 19 horas. Às terças eu apresento e às quintas apresenta a doutora Cíntia Azevedo. Eu sou Laila Falcone, advogada e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Proteção de Dados da OAB Niterói. E hoje vou ter o prazer de receber todos vocês aqui. Bom, a live de hoje vai tratar sobre o condomínio na pandemia, né? As polêmicas que envolvem os poderes e as responsabilidades que são atribuídas ao síndico, principalmente nesse momento de exceção que nós estamos vivendo, né? Um momento extraordinário que ninguém tinha como prever e que a elaboração de normas tem acontecido ao longo do caminho. À medida que vai se verificando necessidade, estamos todos aprendendo o tempo todo. A cada dia nós vemos uma legislação diferente, uma lei diferente, uma norma, um decreto, enfim, que vai mudando a nossa vida e a gente vai se adequando como é possível a nós. O convidado de hoje, então, é o professor e advogado, doutor André Luiz Junqueira. Doutor André, o senhor já me mandou a solicitação? Doutor André, pode me mandar a solicitação, por favor? Só esperar que o doutor André... Opa, mandou, gente. Deixa eu só aceitar. Olá, Laila. Boa noite, doutor André. Tudo bem? Tudo bem. Não preciso do doutor, não. A não ser que você faça questão, eu te chamo de doutora e você me chama de doutor. E tudo bem. Não, pode deixar para lá. Ossos do ofício, né? A gente chama todo mundo de doutor e doutora para evitar Na o que dúvida é for doutor. É necessário. isso mesmo. É verdade. Seja muito bem-vindo. Estamos todos muito, muito ansiosos para escutar o que o senhor tem para falar, para trazer para nós sobre as responsabilidades e os poderes do síndico nesse momento que nós estamos vivendo. Vamos aproveitar aqui também para falar sobre uma decisão que, né, o escritório do doutor André Luiz conseguiu essa semana. Acho que foi semana passada, né? Foi semana passada. Divulgaram, tem alguns dias, mas... Agora, então, é fresquinha e trata justamente sobre a possibilidade do síndico
impedir a utilização de áreas comuns pelos condôminos nos edifícios, né, nos condomínios edilícios. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Vamos trazer também uma série de perguntas. Peço a todos que participem, tragam suas dúvidas, porque esse momento, o advogado, ele precisa orientar os clientes, né? Então, nós estamos aqui falando para advogados. Então, a hora é essa, vamos tirar nossas dúvidas, porque os clientes estão aí, né? Boa noite, doutor Gustavo Bustamante. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Enfim, vamos começar com essa então. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa questão da decisão, como é que foi, quais foram os parâmetros, os limites utilizados? Posso, sem dúvida, Laila. Boa noite a todos, né? Cumprimento todos que estão aí entrando, são muitos, não consigo cumprimentar todos não, mas meu irmão está aqui vendo, o meu sócio também, o Rodrigo Coelho, agradeço todos aí que estão aí presentes. E aí, voltando realmente, principalmente para os advogados, né? E como que os advogados são importantes nesse momento, para defender os diversos interesses que existem, né, acerca desse problema. Aconteceu eu até fiz um post semana passada, ou retrasada, comentando essa decisão do escritório. Tive o cuidado de apagar as partes, né, apaguei as partes, mas mesmo assim os jornalistas descobriram, porque o processo é público e terminou sendo discutido. E é realmente um caso interessante de ser estudado. O que nós vemos e é totalmente pertinente ao nosso tema, porque a síndica desse condomínio ela fechou as áreas comuns unilateralmente, né? Conforme a maioria dos advogados orientou, já tem 2 meses. Né? E continuamos até orientando, de certa forma. E ela fechou as áreas comuns, só que gerou uma rebelião dentro do condomínio, de condôminos que já tinham tido Covid, aparentemente já estavam imunes, uma parte deles, inclusive, outros discutindo e tudo mais, e dizendo que ela tinha sido arbitrária nessa alegação. Esse movimento fortaleceu muito com o veto da Presidência da República, o artigo 11 da Lei 14.010, que era o projeto de lei do Senado 1179, que muito se discutiu ao longo de 2 meses, até ser sancionado com alguns vetos. E ele vetou, o presidente da República, o artigo 11, que ratificava o poder do síndico de fechar as áreas comuns. Quando aconteceu isso, e não tinha nem a publicação em diário oficial, os condôminos já viram pelo post do presidente Bolsonaro e disseram, olha, tá liberado. Veja que não foi isso. Eles pegaram a linha, inclusive é um entendimento do presidente, de que precisa ter uma assembleia para isso. O presidente não falou que não pode fechar, o presidente falou que precisa ter uma assembleia. Né? E dentro dessa linha, ela não tinha assembleia. Logo, não pode, o ato dela é ilegal. E invadiam as áreas comuns. Já estavam invadindo e continuaram invadindo. A gente teve que mover uma ação, solicitar uma liminar, para que eles se abstivessem de utilizar as áreas comuns sob pena de multa, o que foi concedido pela juíza, decisão que ainda cabe recursos, ainda cabe contestação, né? Mas que é dentro da linha que a gente defende. Esse é um bom exemplo de como o advogado é necessário nesse momento. Dos 2 pontos. Seja pelo condomínio advogando essa tese, ou seja pelos condôminos advogando a outra tese. Né? Porque essa é a linha que eu adoto, é a que eu defendo, sem dúvida, mas tem o outro lado, tem a outra visão de abertura. Né? E aí, os colegas que estão nos assistindo, o mais importante, claro, o advogado ele defende aquilo que ele acredita, mas o cliente tem a linha dele. Você tem que trazer a defesa para a linha do seu cliente. Né? Exatamente. Só que para mim, só fica um pouquinho difícil eu defender questões diferentes, porque eu publico também artigos, tenho livro publicado, fica um pouco complicado para eu defender linhas diferentes. Mas que existem, e os nossos colegas, na advocacia deles, podem advogar linhas diferentes, buscando, claro, a justiça, né, do caso concreto. Sem dúvida. Nesse caso, até do veto do presidente Bolsonaro, né, a gente, na verdade, não precisava dessa lei que o RJ previsse essa possibilidade, né, porque nós já tínhamos outros regramentos e também decorre dos poderes do síndico. Aqui no nosso estado, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas a gente tem a lei 8836, que trata desse assunto, acho que no artigo 2º, fala sobre a possibilidade do síndico interditar as áreas comuns, faz algumas menções e tal.
Mas eu acho que, assim, no final das contas, a gente tem que trabalhar um pouquinho com bom senso. Se a gente tem um condomínio que ninguém usa o pátio, ou poucas pessoas em que é possível utilizar a área comum, entretanto, não haver aglomeração, não vejo motivo para que seja interditado. Não é verdade? Como é que o senhor vê que o Poder Judiciário está tratando essa questão? Nas decisões que nós temos visto, do Estado e também de outros locais, né, a gente tem visto uma prevalência da decisão interna. Ou seja, é um assunto interno a corporis, cabe ao condomínio decidir o que é melhor para ele. É lógico que o que é melhor para ele cabe em interpretações e temos limites, né? Exatamente. Liberar tudo é um ato adequado. A gente vê decisões também dizendo que não pode abrir. Não pode abrir sem uma boa justificativa, porque você está expondo aquelas pessoas a risco, os funcionários do condomínio que vão higienizar aquelas áreas. Eu prefiro defender a linha de liberdade do condomínio de acordo com a sua realidade, né? Isso exatamente. A gente vê muito na questão de obras, né? Ver com cuidado e na hora da dúvida, realmente, lazer não deve prevalecer em relação ao que é necessário. Então, as exceções que devem ser abertas, as flexibilizações para aquilo que é necessário, urgente, é uma. Lazer, eu preciso de um salão de festas aberto? Esse é o questionamento que o gestor deve fazer. Eu preciso mesmo atrair esse nível de responsabilidade, nível de risco para os meus funcionários que vão higienizar aquela área depois de cada uso, e aí por aí vai, né? As academias e tudo mais. Isso que é uma análise muito prudente que deve ser feita, e aí mais importante a importância dos nossos colegas advogados, porque eles é que vão ajudar, não vão decidir pelo síndico, lógico, não vão decidir pelo condomínio ou pelo condômino, mas eles que vão ajudar o condômino que quer abrir uma área comum ou quer exigir que se feche, ele que vai ser o juiz da causa, né? Como a gente fala, né? Palavras, né, que a gente repete bastante, o juiz da causa, para avaliar se cabe, e se for, se achar necessário, vai tomar as medidas adequadas, notificando, ou até mesmo acionando, como chegou ao ponto. Né? E boa sua lembrança, Laila, da Lei 8836. Eu costumo chamar essa lei de Lei Itagiba e Nazaré. Por quê? Foram esses dois membros da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Niterói, eles, isoladamente, não em nome da comissão, mas eles que tiveram a ideia, montaram o projeto de lei e ela virou lei, terminou virando lei, a Lei 8836, que é muito bem escrita, muito melhor bem do que o RJET, no aspecto de condomínio. Porque prevê situações interessantes, como, por exemplo, até peguei aqui a lei para não esquecer, vem falando sobre a possibilidade de se realizar as assembleias virtuais, né, para fins de eleição de síndico, para não deixar aquele mandato vacante ou algum problema relacionado às instituições bancárias, que tem um prazo limite para aceitar a manifestação daquele representante como síndico. Então, tem a previsão de se fazer as assembleias, né, tem autorização para as instituições bancárias prorrogarem, né, por 90 dias após a entrada em vigor dessa Lei 8836, ou seja, impedir que os bloqueios de contas bancárias sejam realizados. Tem uma série de questões, inclusive fala sobre as autoridades sanitárias, dando poderes a elas de fiscalizar, né? Eu achei essa lei muito melhor até do que a RJET. Parabéns aí aos representantes da Comissão de Direito Imobiliário, cujo presidente é meu amigo Marcelo Funes, né, da OAB de Niterói, mais uma vez se fazendo presente, inclusive, no poder legislativo do nosso estado. Mas você tem toda a razão, a lei é muito melhor do que o RJET. Antes o RJET tivesse se baseado nessa lei, né, que é até anterior, ela é anterior não ao projeto de lei, mas à lei 14.010. Ela essa 88 de 21 de... Saiu um pouquinho antes. Exato. Foi um bom trabalho. E essa que é a linha, né? Há uma discussão, e até fazer uma mini propaganda, a gente tem um vídeo de uma discussão em que eu medio a discussão entre o Roberto Bigler, que é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Nova Iguaçu, com o Sérgio Itagiba, que foi o autor do anteprojeto, né? Então a gente tem a interpretação autêntica, a mens legis, né? Quando ele vai e fala, que é algo excepcional. E ali, está no nosso canal de YouTube da Comissão de Direito Urbanístico Imobiliário da Seccional,
E a gente discutindo, porque há quem alegue que essa lei é inconstitucional, por falar de direito civil, competência exclusiva da União, né? E aí o Sérgio Itagiba, ele defende outra linha, que eu concordo, de que é mais relacionada à saúde do que ao direito civil, né? Na verdade, é temporário, isso vai acabar assim que terminar o estado de calamidade, mas é uma discussão muito legal de se travar, de se ver, né? Porque são aquelas bases da Constituição, mas bases que, peraí, vai estar falando de saúde, né? E nessa parte de banco, tem a ver com saúde, porque aí o síndico não precisa correr com uma assembleia para prorrogar o mandato dele, para se reeleger, e com medo dos numerários dele serem congelados na instituição bancária. Então, eu vejo um aspecto de saúde e também de Código de Defesa do Consumidor nessa parte, porque essa parte da instituição financeira bloquear os ativos do condomínio, eu sempre achei um absurdo, porque mandato não se expira, o mandato se prorroga automaticamente, mas eles fazem isso, claro, para se resguardar, né, para evitar que a instituição permita que seja movimentado por pessoa que não tem mais autorização, né, até compreensível, Exatamente. mas nesse momento não tem como barrar, né? Então, muito bom, parabéns aí para eles. Foi mesmo. Eu tenho aqui, olha, uma manifestação da doutora Ana Luísa Lima Ferreira, falando, ok, doutor André, tenho orientado o suporte de uma assembleia, mas entendo que o fechamento de áreas comuns nos dias atuais não está fora do dever de zelo do síndico. Medida de cautela salutar. Perfeito, doutora Ana Luísa, ex-presidente da ABAME, hoje ela é conselheira do NID, né, Instituto de Estudos, né, Evolução do Direito, e grande colega, eu admiro a doutora Ana. E concordo, não tem como discordar disso, né? Está dentro do poder e isso em harmonia com o que você falou, Laila. Nós não precisamos de uma lei 8836 e nem do RJET nesse aspecto, porque já era uma construção que se fazia com o artigo 1348, inciso 2, em que o síndico tem poder para representar o condomínio nos seus interesses, e também o artigo 1336, inciso 4. Veja que nós temos um precedente do STJ que é relacionado à relação de consumo, não é pandemia, né? Não temos esse precedente, né? Infelizmente não tínhamos, mas veja que o STJ, em outras ocasiões, já permitiu que o próprio condomínio, quando é vício de construção, ele demande em juízo representando os condôminos, né? Ele demande. Veja que é uma coisa que também foge. Peraí, o direito não é do condômino? Por que o condomínio pode? São em casos em que existe um interesse coletivo. Exatamente. Esse é um caso, esse é um excelente exemplo, né? O advogado que já milita nisso já sabe lidar bem com esses dispositivos, né? E aí, legal, né, a gente falar isso também aqui na live, compartilha com os colegas, mesmo que discordem, lógico, tem todo o direito, né, de discordar, mas entendo a linha, né, que podem utilizar, se desejarem, ou que terão que rebater, caso queiram fazer valer o direito do condômino, naquela questão específica que ele tenha diante dele. Exatamente. O conhecimento de como manejar tanto os entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e legais, ele é interessante, seja para você defender determinada posição ou para você rebater o argumento do advogado da parte adversa, né? Então, quer dizer, a gente tem que, na verdade, olhar toda essa situação de uma forma global, de uma forma sistêmica. Ela tem que conversar com a realidade, ela tem que conversar com a ideia da lei, conforme você deixou bem claro aqui, falando sobre a 8836, mas a gente tem que saber isso e é importante trazer isso à discussão, porque a gente vê, não sei se você percebe isso, mas eu percebo que o Poder Judiciário ainda não conseguiu adotar uma linha reta, né? Você encontra decisões para todos os lados ainda. Né? Algumas decisões daqui do Rio de Janeiro, dentro do Rio de Janeiro, tão conflitantes, principalmente também entre as decisões que são mais vistas aqui no Rio de Janeiro, estão em descompasso com algumas de São Paulo. Então, quer dizer, o Brasil ainda não conseguiu uniformizar o entendimento sobre essas questões que são tão necessárias nesse momento, porque a gente acaba, se discute se está ou não invadindo a seara de liberdade individual do outro, o direito de propriedade, é uma série de discussões que nascem a partir daí, que precisam ser regulamentadas, né? E de uma maneira homogênea. Você não pode querer que o Brasil inteiro, cada um, tenha um posicionamento diferente sob pena de ferir como é que chama, gente? A segurança jurídica. Segurança jurídica. Isso mesmo, isso por conta do pouco debate de tudo, né? Quando a gente fala de pandemia, a gente não falou disso nunca. Síndico fechar área comum, que absurdo. Qualquer advogado
Gente, o doutor André travou para mim. Travou para vocês também? Ou será que fui eu que travei? Doutor André? Oi, voltou? Tá ótimo. Jurídica mesmo por pouco debate. Quanto mais debate tiver, mais as questões vão se consolidando. A gente tem que compreender que o Poder Judiciário, o especialista no assunto, geralmente é o advogado. Nós provocamos o Judiciário e nós temos o dever de passar para o Judiciário da forma adequada, defendendo o interesse do nosso cliente, mas da forma mais justa possível. A gente tem que ter essa cooperação, né? Travou, agora já estou de volta, coleguinhas. Ó, o presidente Cláudio Viana está aí presente. É uma honra, né, ter o presidente da subseção aqui presente. Muito obrigado, doutor Cláudio. Obrigada, doutor Cláudio. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá, eu vi algumas colegas passando aqui, a doutora Karen Dias, também presidente de comissão de defesa do idoso da OAB daqui de Niterói. Sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, esse assunto deve interessar bastante a ela, né? Porque a gente tem que tratar também dos mais vulneráveis, porque os idosos são os mais vulneráveis na questão de contágio. Então, a atenção às regras voltadas ao condomínio, até mesmo as restrições que podem ser aplicadas em relação não só às áreas comuns, mas o trânsito no condomínio edilício em geral. Bom, estou pensando aqui o seguinte, o que você acha da gente fazer um bate-bola de perguntas? Tudo bem, pode mandar. Aquilo que eu não souber responder, eu caio sem querer da conexão e finge que foi a conexão. Pode mandar. Tá ótimo. Eu tenho certeza que não vai passar por esse problema, mas se cair, já entendi. Vamos lá, então, pessoal. Eu convido a todos também para trazerem perguntas. Quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, vai colocando aí que eu vou lendo, vou passando para o doutor André. Bom, a primeira delas ela é bem básica até, né? Pode o síndico obrigar o condômino ou algum funcionário a usar máscara, EPI em geral? Pode e deve, tanto os moradores quanto os funcionários. Pode parecer bem básica, Laila, para nós dois que temos o bom senso. Achamos que existe o bom senso. Só que, só para você ter uma ideia do nível de antipatia, de antagonismo que a gente recebe. Eu já fui chamado de comunista num vídeo que eu fiz quando eu estava defendendo essa tese. Assim, a ideia dentro daquela formato rígido, né, do comunismo, né, tudo. Eu nem falei de comunismo no meu diálogo, né, no meu discurso, né, nem falei, mas olha que eu fui, ficam bravos, né, porque meio que você entra na liberdade pessoal, né, a máscara, eu estou dizendo que você vai vestir. Isso é intrusivo? Sem dúvida é, mas é pior ainda a intrusão do Covid-19. É intrusivo, mas é necessário, né? Exato, não tem como. É a forma mais adequada, especialmente nesse momento de flexibilização. Você tem que proteger a máscara para proteger o outro que está indo para trabalhar, que está abrindo economia, não porque querem. Se desse, todo mundo ficava em casa. Não dá. As pessoas vão trabalhando. Por isso que a periferia tem trabalhado muito, e para eles lockdown praticamente não existiu até o momento, porque eles precisam sair para comer, né? Eu tenho reserva, eu guardo aqui um pouquinho e posso não sair. Eles saem. Então você protegendo é importante. Então mesmo sem ato do poder público específico obrigando, poucos estados, poucas cidades têm essa obrigatoriedade para dentro do condomínio, dentro, né? Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem para as ruas, para fora. Condomínio, dentro, quem manda é o condomínio. Então, síndico ou assembleia, o ideal é a assembleia. Mas não tendo assembleia, síndico pode exigir isso sob pena de advertência e multa, caso haja um descumprimento. Aí tem também aquela questão do delivery, né? Se ele pode ou não pode entrar aqui no Rio de Janeiro, não sei se ainda está em vigor, se o senhor me corrige se eu falar alguma bobagem, mas a gente teve a Lei 8799 que impede que haja restrição à entrada de delivery nos condomínios edilícios, né? Indo um pouquinho contra as normativas de outras partes do país, mas que nesse momento a gente até compreende, né? Que para as pessoas não saírem, elas trazem até si aquilo que precisam. E como é que o senhor tem visto isso funcionando? O que a gente tem visto? Os síndicos implorando para que o condômino não faça valer essa lei. Por quê? Essa é uma lei que privilegia muito porque eu não quero sair de casa, né? Então, eles são obrigados, a não ser, claro,
O entregador tem que entregar com máscara, com os equipamentos de segurança. Mas estando, eu posso receber aqui em casa. Se o síndico disser não pode, ele está descumprindo a lei, porque ele tem que deixar subir. Isso é muito ruim, porque arrisca, na verdade, os funcionários do condomínio, o entregador, porque ele tem que ficar passeando, enquanto você está na tranquilidade da sua casa. Não é uma lei justa. Não é uma lei justa. Mas, se o condômino exigir, temos uma discussão, né? E aí os síndicos não estão brigando, porque é lei, né? Então, deixa sua barra realmente quando estiver com equipamento de proteção individual. Fica aqui um parênteses que eu li um estudo sobre as questões, né, a contaminação do coronavírus, em que os elevadores estão na terceira posição, né, de local mais propício à contaminação. Então, quer dizer, o entregador, você imagina quantos entregadores num prédio de 10 andares, com 4 por andar, são 40 apartamentos ou 36, dependendo, né? Mas se cada um pedir uma coisa por dia, olha a quantidade de entregadores que passa dentro daquele elevador. Aumenta e muito o contágio. Não é? Eu estou vendo uma série de perguntas passando aqui, mas está passando tão rápido. Ícaro Titã, pode obrigar o síndico a convocar a assembleia online, mesmo que a convenção não estabeleça? Essa resposta não é fácil. Pode obrigar? Minha opinião é que não. Não pode, porque claro que a assembleia física é muito pior do que online, porque eu estou arriscando as pessoas. Então não vou convocar a assembleia física sob pena de, 1, contaminar, e 2, alguém invalidar porque não está indo na assembleia com medo de contágio. Exatamente. Então o caminho é online. Só que a online eu posso obrigar a fazer? Não, obrigar não. Por quê? A online, embora tenha autorização expressa na Lei 14.010, tem a recomendação também da 8836, e todos, pelo menos todos não, estou exagerando, mas muitos advogados têm orientado, eu inclusive. Só que não é bem assim. Pense antes de fazer. Porque a assembleia online, você vai ver que sistema que você vai usar, que regras que você vai estabelecer. Claro que vão ter casos e casos, alguns casos podem ser emergenciais. Tudo bem, mas aí o advogado vai avaliar bem a importância do seu parecer jurídico, porque você vai avaliar, isso é muito urgente, então vamos mesmo com risco, né? Porque às vezes o risco de não fazer é pior, né? Então, de repente, o caso apenas de assembleias, de obras emergenciais, né? Sim e não, Laila. Por quê? Obra emergencial, ela é emergencial. Se ela é emergencial, nem assembleia eu preciso. Mas, digamos que seja uma emergencial que gere uma despesa excessiva. Eu posso ainda mandar fazer para depois prestar contas? Posso. Só que aí o síndico fica com medo. Ele fica com medo porque esse é o momento em que a inadimplência está aumentando. Exatamente. E que se ele mandar uma cota extra, todo mundo vai matá-lo. Literalmente. Tá? Quando ele fala de condomínio, e lembrando, né, as palavras do nosso saudoso professor Silvio Capanema, né, infelizmente falecido há pouco tempo, né, por conta dessa maldita Covid, com demônio, né? Com demônio. Muitas vezes o condômino, até perdi um pouquinho o fio da meada, né? O nosso professor Silvio Capanema, né? Membro da nossa comissão, membro, assim, professor de todos nós, grande orador, né? Um grande especialista em condomínios também, né? E aí o condômino vai e instiga isso, né? Em cima do síndico, né? Dizer assim, pô, você vai mandar uma cota extra agora? O condômino de início, ele não vê a necessidade da obra. Para ele nada é necessário, desde que não afete ele, né? E aí, esse não pode ser um motivo para uma assembleia? Às vezes é. Então, tem casos e casos que demanda, por isso que falam assim, assiste a live que o síndico já aprende. Não é assim. Não é assim. A live às vezes dá uma ideia, superficialmente uma ideia, né, linha de argumentação, como as várias que a gente já falou agora, mas ainda precisa do advogado ali, desses colegas aqui que estão nos assistindo, para vocês darem assessoria para os seus condomínios, seus clientes, discernindo, defendendo o condomínio, ou, se for o caso, criticando, representando os condôminos, daquilo que for feito ou não for feito, né? Exatamente. Peguei uma outra pergunta aqui, duas. Ana Luísa Miranda
desculpa te interromper, falando de elevador. Existe alguma regra para a quantidade de pessoas no elevador? Ou seja, 2 ou 3? Olha, Ana, não existe, não. O que existe, o próprio condomínio define a sua regra. O que eu vejo uma regra, em geral, é dizendo o seguinte: não pode utilizar o elevador se não for pessoas da mesma família. Assim, por exemplo, isoladamente. Cada um é uso individual. Só uma pessoa por uso. Salvo se for a pessoa da mesma unidade. Se as pessoas moram na mesma unidade, aí podem se enfiar todas ali, porque já vão ficar todas dentro do seu apartamento, então aí você não precisa dividir aquela família, aquele grupo familiar, né, que mora junto. Esse é o que eu tenho visto mais, tá? Esse é o tipo de regra que o síndico pode e deve estipular sozinho, né? E aí eu vou para só mais uma, do Aloísio, só para não esquecê-lo, do colega, que ele pergunta o seguinte: se essa obrigatoriedade, aí talvez ele esteja perguntando sobre não sei se é a máscara ou mas eu dou uma resposta para todos. Se essa obrigatoriedade precisa ser prevista na convenção. Minha resposta é não, não. Até você convocar a assembleia, até você alterar a convenção, as pessoas já morreram de Covid. Aí perde o essencial. E a gente tem que fazer aquela análise de responsabilidade civil. Eu consigo justificar bem no condomínio, ou para sua consciência de síndico. Graças a Deus eu não sou síndico, mas você como síndico, você pensaria assim: tudo bem, não vou botar regra porque não está previsto na convenção. Isso é lógico. Nenhuma convenção previu isso. Exatamente. Isso é eficiente? Não é. Me parece aquela mesma desculpa do seguinte: olha, eu não vou atender o prazo porque eu não tenho caneta. Peraí, se vira. Arranja uma caneta. Você vai falar que você não vai atender um prazo porque você não tem a caneta para assinar? Você vai correr atrás da caneta, né? É mais ou menos isso. Uma desculpa um pouco, na minha opinião, um pouco esfarrapada, vazia, fraca, né, para isso. Mas analise com cuidado sempre o caso concreto, que tipo de proibição é. Né? Não vá proibir visitas, coisas assim, que aí é um pouco mais forte, né? Você tá falando essa era até uma das perguntas que eu ia te fazer, sobre a questão das visitas. Perdão. Bom, deixa eu só dar boa noite aqui ao meu amigo Francisco Egito, delegado da Comissão de Imobiliário daqui de Niterói, da nossa UAB também, doutor Roberto Rodrigues, que entrou. Boa noite a todos. Bom, o que eu estava falando de obras também é como é que fica os poderes do síndico em relação à autorização da realização de obras nas unidades imobiliárias individuais. Eu tenho visto muita autorização somente para realização de obras emergenciais, né? Vazamento de gás, de água, encanamento, questões relacionadas à eletricidade, eu tenho visto isso. Agora, para fins, ou benfeitorias necessárias, para fins de embelezamento, né? Aquela obra eletiva que alguns chamam, eu tenho visto certa resistência, até da jurisprudência mesmo. Isso, e esse é a necessidade do advogado no condomínio. Ih, acho que travou de novo, pessoal, mas vai voltar. Voltou. Às vezes dá essas paradas aqui. Isso é importante do advogado, principalmente, ajudar o síndico nessa avaliação, nesse julgamento. Se você assistiu uma aula minha 2 meses atrás, eu vou dizer, não pode ter obra nenhuma, só urgente. Passando um pouquinho, evoluindo, por quê? O isolamento social não está terminando, na verdade vai ter que continuar com esse isolamento por muito mais tempo, né? A gente vai vendo que, poxa, vamos abrir sessão, vamos reduzindo, porque a obra urgente é necessária, mas nem toda obra necessária é urgente. Exatamente. E é a segunda categoria. É aquela obra que a pessoa precisa fazer para se mudar. Mas é urgente? Não, não é urgente, porque ele continua, ele não está morando debaixo da ponte, ele está em outro lugar morando. Só que agora, 3 meses já dessa situação toda complicada, eu exigir do condomínio esperar mais tempo para se mudar, fica complicado. E principalmente se ele estiver em outro lugar, aluguel, querendo entrar no imóvel que está no prédio do qual você é síndico. Né? Aí agora o nosso julgamento a gente tem que abrir um pouquinho mais. Eu gostaria muito de dizer não para todas as obras, mas já fica, agora começa a ficar mais injusto.
fica injusto com esse proprietário, com esse morador. E aí é uma análise. A análise ela é jurídica, ela é técnica de engenharia, arquitetura, para ver a necessidade e tudo mais, mas também de jurídico, porque é justiça. Aí a gente tem que ver e avaliar. E aí tem que ver o caso concreto. Só tem uma área de acesso. E deu outra paradinha. Tem condomínios que só tem uma área de acesso. Aí vai autorizar 10 obras ao mesmo tempo? Podem ser necessárias. Mas 10 obras ao mesmo tempo? Então aí ele tem que trabalhar isso dentro da sua gestão. O que eu recomendo? Pode proibir? Pode, inclusive com base na lei estadual 8808 que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que ratifica os poderes do síndico para isso. Mas não pode sem motivo. Tá? Eu vou lhe dizer que até mesmo obras de embelezamento, eu diria para você avaliar com carinho exceções, porque às vezes aquele embelezamento que a pessoa quer fazer para vender o imóvel dela. Vender ou alugar, para ela poder morar, ou para ela vender mesmo. Ela não tem mais condições de se manter naquele condomínio. Então ela vende. Aí entra uma outra questão. Como é que fica a possibilidade de visitas por corretores de imóveis nesse momento? Não podem ser proibidas, tá? Por quê? Primeiro, uma atividade não residencial que tenha consciência disso. A gente já está quase 3 meses de isolamento, onde provavelmente esse corretor não fechou nenhuma venda. Muito provavelmente. Quando se fala de flexibilização, o principal é isso, é viabilizar atividades econômicas numa situação de risco, não há dúvida, mas é para viabilizar. Não recomendo proibir. O que você pode pensar em fazer é fazer algum tipo de restrição, dizendo, olha, corretor, você quer vender, se você quer fazer 15, 20 visitas por dia. Isso fica difícil para a gente viabilizar para todos. Aí, dependendo, você pode avaliar. Mas na grande maioria eu vou dizer para liberar sim isso, para evitar esse problema. Analise, caso, cada condomínio é um caso, sem dúvida, mas em geral eu daria essa diretriz. Permita, se houver algum tipo de abuso, algum tipo de risco, que aí dê para justificar, aí sim vá. Mas eu não vislumbro, sinceramente, um motivo para proibir o corretor. Ninguém quer alugar imóvel nesse momento de pandemia, ninguém quer vender imóvel nesse momento de pandemia. Geralmente, quando fazem, é porque precisam. Precisam para comprar, para se mudar, porque não tem mais dinheiro, tem que vender, outros estão mudando para fugir de um condomínio mais caro, né? Exato, de uma locação mais cara. Então, a gente tem que compreender isso e tentar viabilizar. Exatamente. Bom, vamos partir para uma outra pergunta que me chamou a atenção. Você não repara não que às vezes eu olho para o lado, é porque chega a pergunta também pelo WhatsApp. Tá? E o computador está do lado de cá. Bom, com relação aos valores de condomínio, muitos têm falado sobre revisão, sobre onerosidade excessiva, sobre a necessidade de se fazer renegociação, né, que seria um dever e um direito à renegociação. Como é que fica a análise relacionada aos valores de cotas condominiais? Porque, diferente de alguns outros segmentos, a atividade não deixou de ser prestada, muito pelo contrário, até houve um acréscimo, porque se todos estamos em casa, ainda naqueles condomínios em que há o rateio de utilização, por exemplo, de água das unidades individuais para todos, né? Então, quer dizer, houve um acréscimo no valor de água ou de outros serviços trazidos pelo condomínio e não tem como baixar. Na verdade, a curva tende a subir, né? Isso, precisamente. Você deu alguns argumentos lógicos, né? Você está usando mais a habitação, você não está usando menos, né? E quando a gente vê em condomínios não residenciais, às vezes é o inverso. Está tudo vazio e não tem nada. Só que eu ainda tenho que respeitar o orçamento que foi aprovado na Assembleia. Mas que foi um orçamento que foi aprovado no momento que não tinha pandemia. Olha o dilema para o síndico, né? Via de regra, e aí por isso o advogado de condomínio ele nunca deixa de ter trabalho, Laila. Por isso que falando para os nossos colegas aqui que atuam ou que não atuam em condomínio, estudem a matéria, né? Prestem atenção no curso da ESA e tudo mais, porque é um campo farto para a gente ajudar e aí nós trabalharmos, né? Porque esses princípios que estão sendo alegados, principalmente para a relação de locação, imprevisibilidade, onerosidade excessiva, alocação de riscos contratuais, todos os princípios que a gente nunca utilizou na nossa advocacia, na prática, mas que estavam lá no Código Civil, já estava no nosso direito civil,
esses princípios são de aplicação muito limitada para condomínios. Porque o condomínio, a relação dele é diferente, ela é convencional. Eu não tenho um contrato regendo as partes. Eu tenho uma relação jurídica diferenciada, como o Caio Mário já falava, né? A natureza jurídica da convenção, de ato-norma, de normativa, como se fosse um tratado. Então, ela é diferente. E o exemplo disso é o fato de que, numa assembleia com quórum específico, eu obrigo pessoas que não concordam com ela, né? Se eu deixar de cobrar a cota daquele condômino que tem uma justificativa, por melhor que seja, eu abro o precedente para não cobrar de mais nenhum. Basta o condômino viajar durante um mês, que ele vai alegar que eu não usei nada do condomínio durante um mês. Eu saí. Como se fosse uma relação de consumo efetivo, que eu paro a minha TV a cabo, ligo para eles, suspende o pagamento esse mês porque eu não vou usar. Isso não é contrato. Eu não posso usar isso. Eu posso pedir isso para minha operadora. Se ela vai atender é outra coisa. Mas pedir eu posso, né? E aí, em condomínios, se você faz isso, você quebra a máquina. Você gera um precedente em que aqueles que pagam vão pagar mais. Os que pagam vão pagar pelo que não paga, que é o que acontece com a inadimplência. Por isso que a inadimplência condominial ela é tão cara. Porque não paga, você tem que pagar por ele, porque você tem que pagar a água, tem que pagar os funcionários, e por aí vai. Então isso é uma questão de muita cautela. Se for possível reduzir a cota, porque reduziu despesas, e não há risco algum de faltar dinheiro, é algo que pode e deve ser avaliado. Mas eu recomendo que com calma. Ao longo vai passando mais semanas, né? A gente já está 3 meses nessa situação de crise. O síndico vai avaliando, e aí a gestão financeira, né? Que é o que o advogado não se intromete, é a gestão administrativa, financeira. Ele vai avaliar, eu preciso disso, daquilo, e aí o advogado vai avaliar se cabe uma assembleia ou não, ou se ele já pode fazer agora, imediatamente, como ato de gestão, que pode ser feito, como ele está fechando áreas comuns. Será que ele não pode reduzir a cota? Será que ele não pode aumentar a cota também? A gente reza que não precise. Mas será que não pode? Eu defendo que sim. Tudo depende da justificativa que ele tem quanto a ato de gestão. Exatamente. A ele cabe a gestão. Para isso ele foi eleito. Então, essas decisões, ainda que a iniciativa parta dele e possa ser submetida ao controle, na verdade, à votação dos demais, né? Nesse momento excepcional que nós estamos vivendo, a gente acaba percebendo que não só as normas, mas a jurisprudência também está dando um pouco mais de corda para o síndico atuar em defesa da saúde, em defesa da vida daqueles que moram naquele edifício que ele foi eleito, né, que o elegeram para atuar na gestão. A gente tem aqui, olha, um comentário do Dr. Roberto Rodrigues, muito interessante, que vai no caminho do que a gente está falando, que é ponderar constantemente. Síndicos precisam ter ou buscar apoio especializado através de assessorias administrativas e jurídicas, né, experientes. Assim, evita-se erros baseados no achismo. Excelente pauta. Obrigada, doutor Roberto. Mas é isso mesmo, eu acho que o grande inimigo que a gente tem nesse momento de pandemia é o achismo, né? A gente tem que olhar cada caso isoladamente, a gente tem que tratar o caso concreto. Não adianta a gente tentar generalizar, isso não é possível nesse momento, porque os efeitos dessa pandemia estão sendo diferentes, estão sendo sentidos de forma diferente pelas pessoas, por determinados condomínios. Tem condomínio que não está sentindo que está tudo bem, tem outros que estão com inadimplência enorme. Então, quer dizer, depende de cada um o que vai ser feito. A gente está cheio de perguntas aqui, doutor. Legal. Doutor Alexandre Correia, vice-presidente jurídico do Secov. Agradeço aí a sua presença, doutor Alexandre. Seja muito bem-vindo. Ele está falando aqui que nos condomínios residenciais, por força das medidas de isolamento, as pessoas passaram a demandar maior consumo de água e o síndico foi obrigado a assumir maiores despesas por conta do asseio. É isso mesmo que a gente estava falando, né? A ideia da cota condominial, na verdade, é o contrário. As despesas condominiais aumentaram. Então, diminuir para determinada pessoa porque ela deixou de trabalhar não é possível, porque, primeiro, que essa relação de onerosidade não tem a ver com a relação que a gente está tratando. E, segundo, que a diminuição desse vai refletir diretamente nos demais, que não tem nada a ver com a sua situação pessoal. Né? Exato. Então, é uma coisa que tem que ser analisada. Outra coisa, essa daqui eu acho interessante, doutor. O que o senhor acha do síndico divulgar
a existência e até individualizar se existem pessoas acometidas de Covid-19 no edifício. Veja, o que tem predominado, né, nessa relação é de que o síndico tem que saber e, em contrapartida, o morador tem a obrigação de informar a administração do condomínio. Mas o síndico não deve divulgar essa informação para todos, né? Não é a minha opinião, mas sou vencido até dentro do meu escritório que preferem defender essa linha, que é a linha que a BAD também defende, a grande maioria defende. A minha linha é um pouquinho mais radical, de que, sim, o síndico deve divulgar essa informação porque é de interesse legítimo dos outros condôminos. E aí, Laila, vou alfinetar na área que é a sua, porque eu pego diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados na interpretação do que seria o legítimo interesse. Eu tenho um interesse, sim, de saber, eu condômino, não é todo mundo, a autoridade sanitária pública, tudo bem, mas não é todo mundo, não é para eu falar, o meu vizinho está com Covid, falar para o jornaleiro, falar para o... Não é isso. Eu, quanto condômino, preciso saber para tomar providências, se eu entender, necessárias. Por quê? Vou lhe dar um caso, um exemplo que na prática a gente verifica isso. O condômino que está contaminado, passeando pelas áreas comuns, e eu testemunho. Como que eu vou... Se ele está passando nas áreas comuns, eu não vou falar isso para o síndico. Mas eu sabendo que ele está acometido pela doença e está gerando risco para todos, principalmente para os funcionários, eu tenho essa informação. E é aquele dever direito do condômino de fiscalizar, sim. Ele não vai bater no condômino, não vai esmurrar o condômino, claro que não. Ele vai tomar a medida jurídica adequada, que é chamar o síndico, olha, aqui a foto, ele está sem máscara, ele está com Covid. Agora, se eu não sei, eu não vou chamar a atenção do condômino. Eu vou deixar ele ali, eu vou achar, é um mal educado. Eu vou pensar comigo mesmo, não vou falar nada, porque se a gente fala com a pessoa, a gente ainda é agredido, então eu não vou falar. Eu posso falar na minha vida profissional. Vida pessoal eu não falo. Eu passo direto. E não vou falar nada. Agora, se eu sei que ele está cometido pela Covid, eu posso tomar uma medida mais enérgica. Como foi o caso. A gente tem alguns precedentes. Felizmente eu não tive que fazer nenhuma ação desse tipo. De mover uma ação em face da pessoa, do condômino, porque ele insiste em ficar nas áreas comuns, sem máscara, com Covid. E arriscando o porteiro, arriscando todos. Então, eu acho que para o dever de fiscalização, que não cabe somente ao síndico, o síndico principal, mas não cabe somente a ele, e ele não tem olhos em todos os cantos, eu tenho que divulgar isso para a coletividade. Mas, repito, a maioria não adere a essa minha posição. A maioria é a outra, que é mais equilibrada. Né? Agora, dando um passo adiante, é possível o síndico determinar o confinamento desse doente, dessa pessoa acometida de Covid, que informou, enfim, que se sabe, ele pode determinar que ele não saia de casa? E se sair, pode fazer alguma coisa, e principalmente, caso seja determinado o confinamento e ele saia, pode aplicar multa? Olha, esse tema extremamente polêmico. A minha resposta é positiva, mas não é um confinamento absoluto. Ele deve ser ainda permitido, porque às vezes ele é um condomínio antissocial, tudo bem, mas é um antissocial que mora sozinho. Ele mora sozinho e... mas tem entrega. Tá, mas ele quer ir na padaria e comprar. Não vou proibir ele. Mas eu posso fazer, de repente, uma proibição de que ele realmente não passe em áreas comuns que a gente esteja, eventualmente, até flexibilizando, ele não pise nelas. Não pise nelas por conta do comportamento reiterado antissocial dele. E eu utilizo a mesma tese de exclusão de condômino, que também é controvertida. Mas o mesmo núcleo de fundamentação jurídica para a exclusão do condômino, eu utilizaria também para o confinamento do condômino. Aí isso afeta o direito de propriedade. É óbvio que afeta o direito de propriedade, faculdade desse direito de propriedade, mas afeta menos do que a saúde dos vizinhos que vão ser prejudicados por conta da conduta desse condômino, que só depende dele. E essa resposta vale mesmo se o condômino não for antissocial, seja só uma pessoa que pegou Covid, avisou o síndico, estou com Covid, não vou às áreas comuns, tudo bem. Mas se ele for
Mesmo não sendo antissocial, se ele fizer alguma coisa contra, é possível a aplicação de multa? Olha, é o seguinte, cabe multa, cabe advertência, agora tem que ver qual que é a postura desse condômino. Eu não posso classificá-lo como antissocial pelo fato dele ter Covid. Exatamente. Não é justo, não é justo. Então, não. Aí tá com Covid, já tá confinado, tá obrigado a ficar confinado. Acho que é muito forte. Eu acho que é exagerar demais nisso. Mesmo que esteja de poder atrair as mesmas fundamentações, eu acho que é muito forte. Não teve uma conduta antissocial por parte dele. Diferente daquele que está com Covid, eu sei que ele está, sei, tem que ter prova, não adianta achismo, tem que saber, de forma comprovada. Né? Às vezes ele mesmo falou, ele mesmo divulgou, então eu vou respeitar essa informação, vou considerar como verdadeira. Aí sim. E aí, eu viabilizo, sim, ele está com Covid, mas ele pode ainda andar. Aqui, o doutor Alexandre está falando. O direito de propriedade permite a locomoção do condômino. Se eu tiro isso, eu tiro demais, eu estou forçando demais. Posso chegar a esse ponto? Aí, só com autorização judicial, tá? Eu vou proibir, sinceramente, acho que aí é forçar demais. Eu posso, sim, estar confinado, você pode entrar, ir e vir rapidamente, não pode permanecer em nenhuma área comum, mesmo que esteja aberta, mesmo que esteja flexibilizada, como punição porque você praticou algum ato comprovado de expor os outros a risco. Né? Como a gente já viu de condômino, e me mandaram um vídeo semana passada, o condômino estava discutindo com o porteiro, aí ele tirou a máscara. Meu Deus. Começou a cuspir. Parece que eu tô brincando, né? Falando um negócio desse. Mas olha o nível. Antissocial. Antissocial, não há dúvida. Olha o ato que ele já te deu de bandeja para você tomar uma medida mais enérgica. Mas precisa realmente, algo assim. Porque senão, daqui a pouco eu vou prender todos em casa. E isso é muito forte. Aí, querem um ato que o síndico não pode fazer? Tá aí um bom exemplo. Prender todos dentro de casa. Não dá. Acho que é a última pergunta. Faltam 4 minutos. A última pergunta só para a gente fechar. André, com relação a reuniões e festividades dentro da unidade imobiliária individual, o síndico pode proibir? É outra situação polêmica, tá? Esse foi um dos artigos, estava previsto no artigo 11, que foi vetado pelo presidente Bolsonaro. O que eu avaliaria? Pode proibir festas? Se gerar aglomeração, sim. Aglomeração são mais pessoas indo e vindo para a festa e colocando em risco as áreas comuns e quem passa pelas áreas comuns. E redobrando, triplicando o trabalho com higienização nas áreas comuns. Então, aglomeração que é minha inimiga. A festa em si, não. A festa em si, não. A não ser que, mas a festa está fazendo barulho demais. Eu vou brigar com a perturbação. Ele esteja fazendo outra festa questão. ou não. Aí ele pode estar fazendo festa ou não. Ele pode estar assistindo TV no volume tremendo. Eu vou me insurgir contra a atividade incomodativa. Agora, a proibição da festa, não. Esse é um ponto que até concordo que estava muito forte no PL de proibir festas, né? Que eu posso proibir a aglomeração. A aglomeração é inimiga. Agora, às vezes eu tô me fala aqui, defina a aglomeração. Tem alguma norma que define qual o número, o que caracteriza a aglomeração? Ou Olha, vai de caso a caso? Caso a caso, porque é pessoas e espaço. Pessoas e espaço. Então, e aí eu não vou avaliar o espaço da unidade. O espaço da minha unidade não me interessa. É o espaço das áreas comuns. Eu tenho 2 pessoas. Isso é aglomeração? Eu acho que não. Dificilmente terá algum corredor que interprete que 2 pessoas são aglomeração. Mas não consegue ter o espaçamento mínimo de 2 metros, que é o mais adequado. Então é aglomeração. Aglomeração é proximidade. Então pode ser 2 pessoas, mas dependendo da situação. Por isso que uma obra, ela é muito... A gente briga muito com as obras, porque dificilmente você consegue fazer uma obra, embora possa, em alguns casos, com 1 pessoa, 2 operários. Você precisa de mais gente, né? E o problema não é a aglomeração lá dentro da unidade. Dentro da unidade eles façam como eles quiserem. É fora. São nas partes comuns. E aí cada caso é um caso. O plano de contingência do condomínio tem que ser bem pensado para adaptar
qual a regra para aquele condomínio. A realidade do condomínio, né? O principal é perceber a realidade do condomínio e onde que deve ter a atuação do síndico. Acho que isso é o principal para evitar excessos também, né? Ou deixar de proteger ou adotar medidas de proteção excessivas que acabem retirando alguns direitos, né, que são legítimos daqueles condôminos. Não tem problema nenhum. Bom, André, tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Porque faltam 2 minutos. Bom, já tenho que encerrar, porque senão a minha consideração já vai estourar o tempo. O que eu tenho para dizer é que agradeço o convite, doutora Laila, agradeço, assim, uma honra para mim participar aqui do canal da ESA, né? Agradeço também o apoio do presidente Cláudio Viana, todos aqui que passaram, doutor Alexandre, Gerson Ribeiro, meu mestre, meu irmão, como já mencionei, todos que estavam aqui. Me desculpe não poder interagir. Ih, acho que travou, pessoal. Na hora de ir embora, né? Ou a internet que não ajuda. Bom, enquanto o doutor André não retorna... Ah, retornou. André? André? Voltou? Veja que o trabalho do advogado, nesse momento, como sempre para condomínios, ele é fértil, é um terreno muito fértil para a nossa atuação. E para a nossa Prestar ajuda. atenção também com consultoria, advogado. Advogado não é só para defender o que for na seara judicial, não. A gente trabalha com consultoria, a gente trabalha também com assessoria. Isso, tudo que eu falei aqui é consultoria. A maioria dos casos a gente não vai para a ação. Aí quando o síndico fala, só vou te pagar quando tiver ação. Não, amigos, rejeitem, tá? Não participem de grupos de WhatsApp dando consulta de graça. Se deem o respeito, cobre a consulta. Mas é emergência, dá uma outra orientação. Fica a seu critério, a seu julgamento. Mas fala, olha, consulta. Quer me consultar? Tem alguns que, quando eu vou e falo isso, me chamam de mercenário. Olha que absurdo. Cobrar pelo que eu estudei. Mas a gente tem que enfrentar isso. Ignorem isso e cobrem a consulta, amigos. Porque eles precisam de ajuda e vocês têm como dar, tá? E agradeço muito. É isso aí. Doutora Laila, foi um prazer interagir aqui com você. O prazer foi todo meu. Eu agradeço em nome da ESA, em nome da OAB, em nome do nosso presidente que está aqui, doutor Cláudio Viana, né? Mais uma vez, mais uma participação super importante de um professor super renomado no nosso projeto ESA Niterói em Movimento, idealizado pelo doutor Cláudio, que foi possível também a partir dos esforços do nosso diretor tesoureiro, né? Que é o doutor Ralph de Andrade, e sempre tem a orientação do nosso corregedor, Fábio Lucas. Então, eu gostaria de agradecer a todos os participantes e lembrar que quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter uma live super importante com a doutora Cíntia Azevedo, que vai trazer a doutora Alessandra Raimond Ajus, que vai falar sobre um tema que é importante para todos nós advogados. Até te convido, André, a assistir, porque eu vou também. Ela vai trazer o tema de gestão de carreira e de negócios na advocacia. Né? A gente acaba deixando esse tema de lado e depois, na hora de atuar na gestão do escritório, de como a gente vai direcionar a nossa carreira, a gente não sabe. Então, quinta-feira, às 19 horas, vem com a gente, vem com o ESA Niterói em Movimento para aprender um pouquinho mais e trazer ainda mais profissionalismo para a sua atuação. Boa noite a todos e até a próxima terça. Tchau, tchau, André. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.